Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Agora, a gente vai ver uma aplicação da derivada, que é o cálculo, né, das indeterminações quando a gente tem os limites. Então, começando, né, com indeterminações do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. 0 sobre 0 a gente usava, né, antes, né, quando a gente não conhecia o conceito de derivada, a fatoração, multiplicação pelo conjugado, né, aqueles artifícios, né, para reestruturar, aquelas artimanhas algébricas para reestruturar e conseguir calcular aquele limite. Agora a gente vai conseguir não só resolver essa indeterminação, mas as outras também, usando, né, o que a gente chama de regra de L'Hopital. Bom, basicamente o que é a regra é que o limite de uma função f sobre g também vai ser igual ao limite da f' sobre g'. Então, se a gente não conhece o limite daquela função, não consegue calcular aquele limite, a gente vai derivar em cima e embaixo e tentar fazer o limite. Se a gente ainda continua com uma indeterminação, a gente faz novamente a segunda derivada, a terceira derivada, a quarta derivada e assim por diante, até a gente conseguir resolver o limite, tá certo? Então vamos lá para alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo aqui é o limite fundamental, que se a gente for mostrar através das regras, né, da definição de limite, ela já fica um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho trabalhoso, né, usando arcos, enfim. Agora, se a gente usa a regra de L'Hopital, derivando o seno de x e o x, sai muito mais fácil. Se a gente substituir por zero, a gente vai obter a indeterminação 0 sobre 0 aqui, né? Seno de 0 é 0 e x igual a 0 fica 0, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos derivar em cima e embaixo. Então, como que vai ficar esse limite agora? Limite de x indo para 0, derivada do seno é o cosseno, derivada de x, 1. Agora eu tenho somente cosseno, né? Cosseno de x sobre 1 é igual a cosseno de x. Então, basta eu substituir cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, tá aí o nosso cálculo do limite fundamental, seno x sobre x quando x vai para 0, usando a regrinha de L'Hopital. O nosso segundo exemplo agora, a gente tem aí esse limite e na x menos 1. Se a gente for substituir por 0, e na 0 menos 1 sobre 0 ao quadrado, vai ficar 0 sobre 0, porque e na 0 é 1, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. 1 menos 1, 0. Então, a gente tem uma indeterminação. E agora, para a gente conseguir resolver isso daqui, a gente vai usar a regrinha de L'Hopital. Então, vamos derivar em cima e embaixo. Então, como que vai ficar esse limite agora? Limite de x indo para 0 de derivada de e na x. Derivada de x, 1, então menos 1. Derivada de menos 1, 0. Sobre derivada de x ao quadrado, 2x. Agora, eu cheguei num caso em que eu ainda permaneço com uma indeterminação, porque e na 0 menos 1 é 0, né? E na 0 é 0 e 2 vezes 0 é 0. Então, eu ainda estou com uma indeterminação, eu preciso aplicar a regra novamente. Então, a gente vai derivar novamente em cima e embaixo e vamos obter um novo limite agora. Limite de x indo para 0 de derivada de e na x. Derivada de menos 1, derivada de menos 1, 0, sobre derivada de 2x, 2.
E agora eu não tenho mais a minha indeterminação, eu vou simplesmente aplicar. Então, vai ficar e na zero sobre 2, ou seja, 1 sobre 2. Então, consegui calcular o meu limite inicial aqui, né? Esse limite é igual a 1 sobre 2. Mais um aqui. Agora, o x está indo para infinito. Eu tenho agora, né? Antes a gente tinha visto 0 sobre 0, agora a gente tem infinito sobre infinito, né? O ln vai para o infinito e o x também vai para o infinito quando o x vai para o infinito. Então, a gente vai derivar em cima e embaixo. Então, vamos lá. Limite de x indo para o infinito de derivada de ln de x, 1 sobre x, sobre derivada de x, 1. Então, a gente tem limite de x indo para infinito de 1 sobre x, que é 0. Então, calculamos aí esse limite, né, com essa indeterminação. Agora, um outro também que vai dar infinito sobre infinito, tá? Que não é infinito, né? Nem sempre pode ser que dê, mas nesse caso, né, a gente viu aqui que deu 0 esse limite, agora vamos ver esse aqui. Então, a gente vai usar a regrinha, derivar em cima e embaixo. Vamos ver como é que vai ficar. Limite de x indo para infinito de 2x, que é a derivada de x ao quadrado, sobre e na x, que é a derivada de x. A gente ainda permanece com a indeterminação, então a gente ainda vai precisar fazer a derivada novamente. Então, vamos derivar novamente e ver como é que fica. Limite de x indo para infinito, derivada de 2x, 2, e na x, e na x. Agora, esse limite, né, a gente tem uma constante em que o denominador tende ao infinito, ou seja, né, 2 sobre infinito, isso aí tende a 0. Então, esse limite aqui também deu 0, tá certo? A gente tem uma outra indeterminação, que é a indeterminação do tipo 0 vezes infinito. Essa indeterminação, a gente vai simplesmente, em vez de escrever, né? Quando a gente tem, por exemplo, 2 vezes x, a gente também pode escrever como x dividido por 1 sobre 2. Isso aqui são a mesma coisa, né? Tanto que a gente pode usar a regrinha de multiplicar pelo inverso, né? Então, é isso. Dividir é multiplicar pelo inverso e vice-versa. Então, a gente consegue escrever a minha função f de x vezes g de x como f de x dividido por 1 sobre g de x. Ou, ao contrário, né? Escrever o g de x dividido por 1 sobre f de x. E aí, a gente aplica a regrinha. Então, vamos ver uns exemplos aqui. X vezes ln de x. Então, quando isso vai para 0 mais, né, para valores maiores do que 0, né, a gente tem um ln ali, a gente vai ter o quê? O ln vai para menos infinito e o x, né, x tendendo a 0, então vai para 0. Então, aqui a gente tem uma indeterminação do tipo 0 menos infinito, né, vezes menos infinito. Não necessariamente esse limite vai dar 0, porque 1 dá 0, tá? Porque essas coisas no infinito, né, são indeterminadas. Quando a gente está trabalhando com o infinito não é um número, então a gente tem que ter cuidado, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer aquela estratégia, né, de escrever o x lá para baixo. Então, vamos lá. Vai ficar limite de x tendendo a 0 mais de ln de x sobre 1 sobre x. Temos isso aqui agora, né?
o que a gente tem? Quando x vai para zero, o ln de x vai para menos infinito e o denominador vai para mais infinito. Então, a gente ainda, né, permanece com uma indeterminação, mas a gente agora vai aplicar a regrinha da derivada. Então, vamos aplicar a derivada aqui em cima e embaixo. Então, como que vai ficar? Limite de x tendendo a zero mais de derivada de ln, 1 sobre x, derivada de 1 sobre x. Lembra que o 1 sobre x, ele é a mesma coisa que x na menos 1. Então, o menos 1 sai para fora multiplicando, o x diminui 1 no expoente, menos 1 com menos 1, menos 2. Isso também é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Então, a gente pode colocar menos 1 sobre x ao quadrado. Podemos colocar dessa forma. Agora, a gente vai resolver isso dali. Então, deixa eu botar isso aqui no cantinho. Então, como que vai ficar? Continuando, a gente tem o limite de x tendendo a zero mais. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, menos x quadrado sobre 1. Isso é a mesma coisa que limite de x indo para zero mais d. O x simplifica com o quadrado, né? Fica só o x em cima. Então, menos x. Opa. Agora, eu posso simplesmente substituir menos zero, que é zero. Ok? Então, esse limite aí é zero. Mas, cuidado, a gente precisa estar usando essa regrinha para poder desenvolver esse limite, porque não posso simplesmente afirmar que zero vezes mais ou menos infinito é zero, ok? A gente não pode afirmar direto isso. Nesse caso, né, deu zero, mas não quer dizer que sempre vai dar zero, tá certo? A gente vai ver isso ao longo dos exemplos. Agora a gente tem um limite de x vezes seno de 1 sobre x. Então, de novo, vamos escrever o x no denominador como 1 sobre x. Então, a gente tem limite de x tendendo a infinito, porque aqui, né, a gente tem uma indeterminação do tipo infinito vezes zero. Tá? O x vai para infinito e seno de 1 sobre x, como 1 sobre x, quando x vai para infinito é zero, seno de zero é 1, né? Desculpa, seno de zero é zero. Então, esse limite vai dar essa indeterminação. Então, a gente vai escrever em cima seno de x, embaixo 1 sobre x. Agora, a gente vai usar L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo. Como é que ficou? Limite de x indo para infinito, d. Derivada de seno, cosseno de x. Derivado de 1 sobre x, menos, né, mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente, né? Derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado. Então, menos 1 sobre x ao quadrado. Aí, agora, a gente vai colocar, né, Opa, vamos voltar aqui, só um pouquinho. Aqui não é seno de x, aqui é seno de 1 sobre x. Agora sim. Deixar sem parênteses mesmo. Então, aqui a gente vai precisar, cuidado, muita calma nessa hora. Aqui a gente vai precisar de uma regra da cadeia, né, gente?
Regra da cadeia. Então, na verdade, é cosseno de 1 sobre x que multiplica a derivada de 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso sobre menos 1 sobre x quadrado, que é a derivada de 1 sobre x. Agora sim, só que a gente tem o menos 1 sobre x quadrado multiplicando na parte de cima e de baixo, então a gente consegue simplificar. E a gente vai ficar então somente com cosseno de 1 sobre x. Então, ficamos com o limite de x indo para o infinito de cosseno de 1 sobre x. 1 sobre x, quando x vai para infinito, é zero. Então, cosseno de zero é a nossa resposta, que é igual a 1. Então, a gente tinha aqui, ó, como eu falei, que não vai dar sempre zero, né? Então, aqui a gente tinha uma indeterminação infinito vezes zero, mas o limite não é zero, é 1. A gente precisa desse cuidado, dessa análise, tá certo? Agora eu vou passar para vocês a palavra secreta, que na verdade não é uma palavra. Eu quero que vocês digitem o dia de nascimento de vocês. Não é a data completa, tá? É somente o dia, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 9, né? O dia de vocês, o dia do aniversário. Então vamos lá. Continuando, regra usando a regra agora para indeterminação do tipo infinito menos infinito. Então, vamos lá. Infinito menos infinito. Opa! Já estava aqui. Então, quando a gente tem isso, a gente pode reescrever, né? Reescrever. Por exemplo, se a gente tem um A menos B, a gente pode multiplicar em cima e embaixo, né? Primeiro, isso aqui é a mesma coisa que A sobre 1 menos B sobre 1. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por B. Aqui é 1, desculpa. Eu posso multiplicar aqui o B em cima e embaixo? Posso, considerando que é diferente de zero, né? O B é diferente de zero. E aí, como é que vai ficar? AB sobre B menos aqui também. Opa. Tá, peraí que... Opa. Não, é isso mesmo, vamos lá. Então, B sobre 1, correto? Agora, eu tenho B multiplicando ambos os termos, e aí a gente consegue colocar o B em evidência. Então, a gente consegue escrever B que multiplica A sobre B menos 1 sobre 1, que é 1. Né? Então, 1 sobre 1 é 1, vou até apagar aqui. Então, a gente consegue reescrever uma subtração dessa forma aqui. E é isso que a gente vai fazer para calcular. Então, a gente vai colocar um termo em evidência, né? Que esse termo, né, por exemplo, aqui é a g de x. Então, eu tenho f menos g, eu coloquei a g em evidência. Se eu multiplicar aqui, vai ficar a f de x. Se eu multiplicar aqui, menos g de x. Então, né, a gente consegue fazer essa simplificação. Feito isso, a gente vai aplicar a regra, certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Vamos ver aqui que a gente tem, né? 1 sobre x menos 1 sobre e na x menos 1, com x indo para zero. Então, quando vai para zero, aqui a gente tem 1 sobre x que vai para infinito e 1 ali sobre e na x menos 1, que também vai para infinito. Então,
Nesse caso, a gente tem, né, a indeterminação infinito menos infinito. E aí, a gente vai utilizar essa estratégia para a gente conseguir reordenar as coisas. Então, primeiro de tudo, eu vou juntar isso tudo aqui como uma fração só. Na parte de baixo eu tenho x que multiplica e na x menos 1. Na parte de cima eu fico com e na x menos 1, né? Esse vezes esse e o x, né? Então, menos x. Agora eu vou usar L'Hopital, derivando em cima e embaixo. Só temos que tomar cuidado que aqui na parte de baixo a gente tem um produto. Então, se a gente tem um produto, a gente vai precisar utilizar a regra do produto aqui. Então, vamos lá. Derivada do e na x. Derivada de menos 1, 0. Derivada de x, 1. Então, menos 1 ficou na parte de cima. Na parte de baixo, a gente tem uma regra do produto. Regra do produto, derivada de x, 1 vezes e na x menos 1. Mais derivada do e na x menos 1. Derivada do e na x, e na x. Derivada do menos 1, 0. Então, e na x vezes o x. Ficou essa derivada aí. Se a gente substituir novamente por 0, a gente ainda vai ter uma indeterminação 0 sobre 0. Então, a gente precisa novamente aqui aplicar a derivada em cima e embaixo. Então, agora a gente vai de novo fazer a derivada e tem que tomar o cuidado porque, de novo, a gente vai ter uma regrinha do produto ali na parte de baixo, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ficamos, então, com o limite de x indo para 0 mais. E na x, derivada de menos 1 é 0. Então, em cima ficou, até vou botar aqui mais para cá, ficou somente o e na x. Na parte de baixo, derivada de e na x menos 1, né? Que esse aqui vezes 1 aqui, nem importa esse menos 1 aqui, né? Esse 1, quer dizer. Então, derivada do e na x, derivada do menos 1, 0. Então, aqui ficou só e na x mais. Agora, aqui eu tenho e na x vezes x. Então, a gente precisa de uma regra do produto. Derivada de e na x vezes x mais derivada de x é 1, e na x. Isso? E aí, agora, a gente tem e na x, né? Em todos os termos aí, a gente consegue fazer uma substituição, uma simplificação, na verdade, né? Mas primeiro eu vou juntar tudo aqui, então. Então, vamos lá, juntar tudo isso aí. Limite de x indo para 0 mais. E na x, já vou botar aqui, vezes 1. Aqui a gente tem e na x vezes o x e o e na x duas vezes. Então, a gente tem aqui 2e na x mais x vezes e na x, correto? Então, e na x a gente vai simplificar. Ficamos, então, com o limite de x indo para 0 mais de 1 sobre 2 mais x. Como o x está indo para 0, 1 sobre 2 é o meu limite. Então, de novo também, infinito menos infinito não vai dar 0, né? Então, a gente precisa fazer essa análise do limite. Vamos para mais um exemplo aqui, onde a gente tem o e na x menos x. Então, aqui a gente vai colocar o x em evidência. Então, a gente vai reescrever esse limite. Limite de x indo para infinito, né? Indeterminação infinito menos infinito, estamos aqui. De x que multiplica e na x sobre x menos 1,
certo? A gente colocou o x em evidência. Agora, a gente vai analisar esse limite. Então, o x está indo para infinito, né? Vamos analisar o e na x sobre x. Se a gente fizer L'Hopital, como é que vai ficar? Pensando nisso daqui. A gente vai aplicar L'Hopital e vai ficar e na x sobre 1. Ou seja, isso também vai para infinito, certo? Então, a gente tem que isso aqui está indo para o infinito. Isso aqui está indo para o infinito. Infinito menos 1 não faz diferença alguma, continua indo para infinito tudo isso aqui. Então, a gente tem aqui um infinito vezes infinito, que aí sim a gente pode concluir que é infinito, ok? Mais infinito nesse caso aqui. Agora, cuidado, então, ao analisar, né? Por isso que eu disse, trabalhar com o infinito, a gente tem que tomar cuidado, né? Infinito menos infinito, infinito mais infinito menos infinito, infinito mais infinito vai continuar sendo infinito, né? Mas infinito vezes zero, né? Todos esses, 1 elevado a infinito, que a gente vai ver agora, também determinação. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, por exemplo, a gente tem ainda, né? Essas últimas 3 indeterminações aqui, 1 elevado a infinito, infinito elevado a zero, zero elevado a zero. E para essas aqui, que envolve, né, esse exponencial, ou seja, o limite de uma função elevada a outra função, a gente vai utilizar o logaritmo natural. Então, vamos lá. Já vamos para os nossos exemplos aqui. A gente vai fazer a estratégia que é o seguinte, a gente vai chamar esse limite que eu quero calcular de uma letra, desculpa. Então, eu vou chamar esse limite aqui de L, ok? Então, esse limite é L. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o logaritmo natural nos dois lados da minha equação. Então, eu vou fazer ln do meu L e ln do meu limite. A gente viu que o ln também entrava para dentro do limite, né? Então, esse ln eu posso escrever ele lá para dentro do meu limite. Então, vai ficar ln de tudo aquilo ali. Então, a gente tem o seguinte. Agora, vamos desenvolver esse limite aí. Isso aqui é igual. Bom, eu tenho uma exponencial dentro de um ln. O ln é um logaritmo, a gente tem a propriedade, né, em que a gente consegue passar esse expoente para fora multiplicando o ln. Então, ln de 1 mais x. Limite, né? Faltou o limite aqui. Opa. É limite igual, né? Só o limite aqui. Então, a gente tem limite de ln de x, de 1 mais x, sobre x, correto? Então, a gente vai aplicar L'Hopital. Isso aqui é a mesma coisa que ln de 1 mais x sobre x. Então, a gente vai ter o quê? Derivando em cima e embaixo. Vamos continuar aqui para baixo. Acho que não precisa isso aqui, né?
Continuando aqui embaixo, eu tenho o limite de x indo para 0 de ln de 1 mais x, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Vai ficar 1 sobre x mais 1 mais x, desculpa, mesma coisa, né? Mas só para deixar na mesma, vezes a derivada de 1 mais x. Derivada de 1 é 0, derivada de x é 1, então isso é vezes 1, né? Na parte de baixo, a gente deriva x, fica 1. Então, como que ficou esse limite? Ficou limite de x indo para 0 de 1 sobre 1 mais x. Como o x está indo para 0, isso é 1 sobre 1 mais 0, que é 1. Esse limite era quem eu queria calcular desde o início? Não, não, não. Esse limite é o limite ln, ele é o limite, não, desculpa. Ele é o ln do meu limite que eu queria encontrar, né? Então, eu preciso resolver agora essa última equação. Como que vai ficar? ln de L é igual a 1. Bom, se o logaritmo natural está dando 1, isso quer dizer que o e, né, o y é igual ao e elevado a 1. Então, porque logaritmo natural é logaritmo na base e, né? Então, meu L é igual ao exponencial, né, elevado a 1, que é a mesma coisa que exponencial, tá? Então, meu L, na verdade, né, esse limite aqui inicial que eu tinha, que era somente o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, vai para e. Mais um exemplo agora, a gente tem um limite que dá 0 elevado a 0, porque x vai para 0, então x elevado a x fica 0. A gente vai chamar novamente esse limite de L. Vamos fazer o ln, já vou colocar o ln lá para dentro do meu limite, que a gente sabe que podemos fazer isso. Então, vai ficar ln de x elevado a x igual ao ln do meu limite. De novo, esse x vai multiplicando, vai ficar limite de x indo para 0 de x ln de x, correto? Agora, esse limite x ln de x a gente já resolveu. Deixa eu voltar aqui. Olha aí, tá ele aqui. X ln de x, a gente escreve o x, né, como que está multiplicando, vai passar dividindo como 1 sobre x. E aí, a gente usa L'Hopital e resolve. Esse limite é 0. Então, vamos voltar lá na nossa continha. Esse limite aqui vai ser 0. Então, isso aqui é igual ao ln de L, e isso aqui é 0. Esse limite é 0, então 0 é igual a ln de L. Disso a gente vai obter, então, quem que vai? É o e elevado a 0. Então, o L é e elevado a 0, que é 1. Então, esse limite é igual a 1. Um último exemplo, então. Limite de x elevado a 1 sobre x, quando x vai para infinito. Esse é um limite do tipo infinito elevado a 0, porque x vai para infinito, né, e 1 sobre x vai para 0. Então, a gente vai, de novo, chamamos esse limite de L, tá? Porque ele está envolvendo um exponencial, uma indeterminação com exponencial. E vamos botar o ln para funcionar. Então, vai ficar ln, deixa eu mudar de corzinha aqui, de
x, 1 sobre x. X está indo para infinito, igual a L. Desculpa, ln de L. Aqui, o 1 sobre x vai para fora. Então, vai ficar 1 sobre x vezes ln de x, igual ao ln de L. De novo, isso aqui é a mesma coisa que ln sobre x. Então, isso aqui é o limite de x indo para infinito de ln de x sobre x. Vamos usar L'Hopital. Em cima e embaixo. A gente vai ficar com o limite de x indo para infinito de 1 sobre x sobre 1. Ou seja, limite de 1 sobre x. Isso aqui vai para zero, né? Porque está indo para infinito. 0 sobre 1 é 0. Então, é 0. Então, de novo, ln do meu L é 0. Então, isso quer dizer que o L é o e elevado a 0, que é 1. E aí, acabou. Então, com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Para quem assistiu, agradeço. E qualquer dúvida pode me mandar por e-mail ou também fazer um comentário aqui que eu respondo. Tudo certo? Obrigada e uma boa semana para vocês.